Começando aqui, módulo 3, contexto da organização e liderança. Dois assuntos muito legais, começando pelo contexto e inovação da ISO 9001-2015, né, Neifer? Uma coisa, vocês já perceberam, né, uma estrutura nova da ISO 9001-2015 e ela traz aí o contexto da organização que pode alinhar com o direcionamento estratégico. É isso que nós, auditores, quando vamos auditar as empresas, realmente a gente verifica essa questão do contexto alinhado com o direcionamento estratégico. Perfeito. O nosso cuidado grandioso com esse curso é dar para você condições de auditar com perfeição o seu sistema de gestão, o sistema de gestão de um colega e misturar essa técnica que vem do organismo certificador, o conhecimento detalhado e profundo dos itens normativos com a experiência prática da consultoria, dando ali caminhos diferentes para atender cada requisito. Vamos lá então? Vamos, é isso aí. Contexto, Neifer, em geral, aqui na consultoria, a gente aconselha o cliente começar o contexto revisitando ou fazendo, porque muitas empresas não fazem, a missão, visão e valores. Por que a gente faz isso? E eu quero entender como é que você audita e o que você vai recomendar para os nossos alunos ali. Por que a gente faz isso? Missão, né? Razão de ser da empresa. Por que essa empresa existe? Sim. E eu percebo muito erro de empresários e funcionários que tocam o dia a dia, participam do dia a dia da organização e muitas vezes são questionados: vem cá, o que você veio fazer aqui? Não sei. Né? Ou a resposta é: eu vim aqui fazer contas a pagar, eu vim aqui fazer contas a receber. E esse conceito da missão força toda a organização a olhar para um objetivo só. Esta empresa existe para quê? Por exemplo, o Walt Disney, né? Existe para fazer pessoas felizes, ponto. Então tudo ali dentro para fazer a gente feliz. Se perguntar para a faxineira da Disney o que ela está fazendo lá, ela vai responder: fazendo a gente feliz. Visão: como você quer ser reconhecido. Então vamos deixar claro para a comunidade, seus fornecedores, clientes, como que você quer ser reconhecido. Sim. Quando eles olham para a empresa, como que eles vão te enxergar. E valores: quais são suas crenças? O que vocês acreditam? Onde vocês se apoiam? Como vocês contratam e demitem pessoas? Como que vocês atraem para dentro da empresa os talentos que compartilham daqueles valores? A questão é, isso na consultoria é muito gostoso fazer, é legal o cliente implementar isso. E o auditor, como é que ele percebe isso? É interessante, você pegando esse gancho aí da missão, visão e valores, né? A gente discute isso muito. Na plataforma de treinamento da QMS a gente tem um curso sobre contexto da organização que a gente falou que a missão, visão e valores é o requisito 4.0, vamos dizer assim, né? Não está na norma realmente, né? Nós auditores, focado na evidência, a gente não pode questionar se a empresa não tem, não seria uma não conformidade. Tem empresa que não tem missão, visão e valores, né? Mas com certeza é uma coisa que ele vai cascatear para o contexto da organização. Então, quando você estiver auditando a sua empresa ou qualquer outra empresa como auditor interno, o que você tem que pensar é realmente isso. Você tem que pensar primeiro conhecer a organização nessa questão da missão, visão e valores, se tiver. Então verifica isso, entende como está funcionando. Isso você vai questionar quem? A liderança, a alta direção. Como que funciona, qual que é a ideia dele em relação ao propósito da empresa, que seria a missão, né? E depois você entra no requisito normativo mesmo, o requisito normativo das questões internas e externas da organização, verificando dentro do contexto da organização, linkando com o que você viu de propósito da empresa, com missão, visão e valores, e trazendo para isso que daí seria o direcionamento estratégico. Obviamente, pessoal, que não precisa ser você verificar isso na auditoria interna, no requisito 4.1, o planejamento estratégico. Às vezes a organização não estabeleceu o planejamento estratégico à luz da norma. E isso a gente tem que respeitar, porque a norma fala que é focado no sistema de gestão da qualidade. Se a empresa trouxe para o direcionamento estratégico, excelente. Melhor ainda e recomendado, né? Legal. É isso que a gente imagina. Então, eu gostei do que você falou, porque vamos falar do 4.1, né, que é o entendendo a organização e o seu contexto. E na nossa visão de consultoria, e até a forma que a gente implementou aqui na Templum, a gente interpretou que a norma, ela
não diz claramente, mas aponta para análise SWOT. Sim. Porque a análise SWOT ela faz análise de pontos fortes e pontos fracos, olhando para as questões internas, aí eu estou atendendo um requisito normativo, e faz análise de oportunidade e ameaça, olhando para questões externas, atendemos o requisito normativo completamente. Perfeito. Aí eu vou te falar como que a gente faz e a minha percepção de como o auditor deve atuar, porque eu entendo que o auditor, auditando este novo item, ele não pode ficar bitolado apenas ali num deve ou não deve de norma, porque o contexto de uma organização é algo às vezes até subjetivo. E aplicar uma análise SWOT, de uma certa forma, traz objetividade. Entretanto, depende da análise de cada um das pessoas que estão ali. Está correto? Exato. Às vezes a gente está vendo o SWOT no requisito, né? Eu participei do comitê técnico da ISO na elaboração da 9000/2015 e participei do grupo que discutiu item 4 e 5 da norma. Quando a gente elaborou esse requisito, era realmente, a gente estava pensando no contexto da organização. Isso é fato. Pensando no SWOT como contexto da organização. Mas a gente que audita diversas empresas, de todos os ramos de atividade, de todos os portes, a gente já viu diversas metodologias nesse sentido, né? Como fazer. Isso, tem ali, posso usar o Balance Scorecard, já vi isso, podemos usar Canvas. A grande sacada para você, auditor, e é essa a sacada desse curso, né? Te dá a ferramenta para ser um excepcional auditor, é perceber que deve haver uma conexão do contexto deve haver uma conexão do contexto com todo o sistema de gestão. Então, uma vez que você definiu ali no contexto pontos fortes, fracos, ameaça, oportunidade, missão, visão, valores, legal, como que o sistema de gestão inteiro, e a gente vai falar disso ao longo do curso, mapeamento de processos, até a auditoria, tem link com o contexto. Porque se essas coisas não estiverem conectadas, tem na minha opinião, uma não conformidade ali. Não sei como evidencia, mas há um problema ali. Concorda? Não, é verdade. Então você tem que linkar uma coisa ou outra. Então isso é importante. O principal nessa questão do contexto da organização é saber como a organização e a alta liderança está se envolvendo com isso. A gente tem que estar preparado, pessoal, como auditor interno. Você pode ver no requisito, a gente está preparado de auditar uma empresa, quando vocês estarem formados como auditor interno nesse curso, auditar uma empresa sem informação documentada nesse requisito. A gente falou de SWOT, falou de Canvas, falou de BSC, falou de um monte de ferramentas, brainstorm, enfim. Porém, a gente tem que estar preparado para auditar sem informação documentada, né? A gente aqui, a QMS, treina isso, né? Desde 2012, os primeiros drafts da norma, né? Até sair a versão 2015, e um dos treinamentos foi esse. Perfeito. Chegar numa até agora não aconteceu, mas chegar numa empresa e questionar sobre o contexto e a pessoa responsável pela qualidade falar, não tenho informação documentada. O que fazer como auditor interno? Entrevistas. Né? A gente vai comentar na 19.011, entrevistas, questionar o gerente da qualidade com a alta liderança, com os funcionários e tentar criar uma trilha de auditoria baseado nisso. O gerente da qualidade, o gestor da qualidade, ele tem que estar alinhado com o que a alta direção falou, senão não existe uma avaliação de contexto da organização. Ótimo, vamos seguir para o 4.2? 4.2, partes interessadas. Partes interessadas, coisa nova também, né? O chamado stakeholders, né, em inglês, você, dentro do contexto, você já vai delimitar as partes interessadas do sistema. Então, o interessante do auditor interno é saber quais são as partes interessadas, questionar as partes interessadas. O que seria uma não conformidade nesse item? Ele tem que definir as partes interessadas do seu sistema de gestão. Perfeito. Não definiu, seria uma não conformidade. Perfeito. Quais são as partes interessadas? Eu acho que aí... Não. Então, evidenciar, questionar. E nós estamos formando aqui auditores top. Nós não vamos formar auditor meia colher aqui. Então, qual é a preocupação que você tem que ter? Né? Falando como empresário. É muito fácil preencher uma tabela dizendo quais são as partes interessadas. Agora, qual é o interesse real daquela parte? Você, como auditor, tem a obrigação de verificar se o sistema de gestão atende às necessidades da parte. Não é isso? Porque tem um documento lá, graças a Deus a norma exige cada vez menos informação documentada,
Porque ter um documento só não quer dizer nada. Como que a empresa age de fato, atendendo às necessidades de cada uma das partes? É a cultura da gestão da qualidade dentro da empresa, né? Então, se a gente ir para o requisito 4.2, olha o que ele está descrevendo. Capacidade da organização para promover produtos e serviços que atendam aos requisitos. Então, essas são as partes interessadas. E a organização deve determinar as partes interessadas pertinentes para o sistema de gestão e um requisito aí que existem não conformidades. Monitorar e analisar essas partes interessadas. É o que o Igor comentou aqui, não adianta definir as partes interessadas e você não monitorar e analisar. Como você pode fazer isso? O pessoal faz análise crítica, tem um monitoramento, tem um questionamento, enfim, tem diversas formas, mas isso tem que ser questionado pelo auditor interno. Muito bom. Vamos seguir? Vamos embora. 4.3, determinação do escopo do sistema de gestão. Aqui há, assim, muito questionamento por conta de mudanças que foram feitas na norma. E o auditor bom tem que ser fera para passar por isso, porque agora eu talvez vou pular aqui uma parte desse assunto para falar da exclusão, né? Porque anteriormente, assim, a minha empresa é uma empresa de, sei lá, de prestação de serviço de segurança, mas eu vou certificar apenas o meu escritório, tiro do escopo toda a prestação de serviço. Sim. Era possível, né? Era possível. E agora? Né? Como é que não é nem necessariamente uma exclusão, mas você definiu o escopo dentro, delimitando só esse serviço. O que ficou agora na parte do escopo do sistema de gestão é você verificar se isso impacta a sua saída final. Qual é a saída final? O produto ou a prestação de serviço? No exemplo que o Igor deu de uma prestação de serviço de segurança, obviamente, né, vai impactar totalmente. Eu não posso simplesmente auditar lá só a área comercial dessa empresa. Então, essa empresa ela merece ser avaliada nesse requisito. O requisito 4.3 ele é muito mais robusto na versão da 9001-2015. Então, como o auditor vai verificar isso? O mapeamento de processo, novamente, não necessariamente aí documentado ou não, mas você tem que entender todos os processos da organização. Você tem que enxergar com as evidências de auditor interno as entradas, o processamento e a saída. Esse é o grande objetivo nesse requisito, né? Legal, vou voltar nessa pergunta então, Neif, para ficar bem claro, porque eu vejo muitos auditores procurando a consultoria para tirar essa dúvida também. Quando o auditor se deparar com uma questão de exclusão, como que ele vai concordar ou discordar daquela exclusão? Qual é a técnica que ele usa para isso? Nesse momento você vai verificar a saída. Saída, o que a organização entrega? Qual é a entrega da organização? É a prestação de serviço de segurança privada. Opa, ele quer certificar aí somente a área comercial. E a entrega está sendo prejudicada esse foco do sistema de gestão, o escopo, comercialização de serviços de segurança privada, sim, vai impactar. Então, nesse sentido, aí pode ter uma não conformidade. Mas, caso a caso, você vai avaliar, tá, pessoal? Pô, legal, então. Vamos seguir. Item 4.4, sistema de gestão da qualidade e seus processos. Nesse sentido, então a gente está pegando uma ordem cronológica da norma quando a gente está auditando dentro da empresa, né? Então a gente entendeu o contexto da organização, viu quais são as partes interessadas do sistema de gestão, verificou aí o escopo do sistema de gestão que não pode impactar com a entrega final da prestação de serviço ou da provisão de produtos, né? Então, nesse sentido, você já tem uma linha de auditoria. Não é só porque os primeiros requisitos da norma, a gente começa auditando por esses requisitos. Porque nesses requisitos você vai entender a organização como um todo. Então você, agora como auditor, auditando os processos, você já está no requisito 4.4, você já entende como a organização funciona de uma forma estratégica, né? E agora, nesse sentido, a gente entra para o mapeamento de processos, gestão de processos, enfim, o nome que vocês derem. Como eu falei anteriormente, a parte de processos ela é muito mais robusta, tem muito mais informação, muito mais detalhada que versões anteriores da norma. E isso ajuda muito na organização quando você vai auditar cada processo. Então, a organização mapeando esse processo, o que você vai verificar?
item por item do processo, né? De cada processo desse... o que o requisito da norma fala? As entradas requeridas e as saídas. Então, processo, o básico do processo para você verificar quais são as entradas, o processamento como é feito e qual é a saída, esse de cada requisito. A sequência e a interação entre eles, a norma fala de critérios e métodos, os recursos necessários, as responsabilidades e autoridades, e aí ele já começa a falar de um dos corações da ISO 9001-2015, que você tem que ter uma perspicácia muito grande. A gente vai falar que é uma característica do auditor interno, né? A perspicácia, você verificar aí os riscos e oportunidades de cada processo. Aí está um índice de não conformidade significativo. Eu só faço aí, eu já auditei empresas assim, a gente chega para auditar e verificou, eu não fiz aí a minha avaliação de risco, que a gente vai chegar no item 6, sobre o processo X. Mas por quê? Né? Faz parte dos seus processos. Então aí pode existir uma não conformidade quando você está auditando. Então nesse mapeamento de processo, como a organização fizer, ela pode ter um mapa de processo, ela pode ter uma estrutura, ela pode ter uma reunião discutindo cada processo, enfim. Como a organização estabelece isso? Você tem que questionar primeiro como a organização estabeleceu seus processos e as interações entre eles, item por item, e depois você vai verificar realmente os riscos e oportunidades para cada processo, para quando chegar lá no item 6, você verificar só o método. Perfeito. Cuidado que você tem que tomar com esse curso, nós estamos fornecendo alguns modelos aqui, a visão da consultoria, para ficar mais didático para você, mas não queira que todas as empresas sigam esse modelo, porque há diversas formas de chegar no mesmo resultado. Então você vai ver agora na tela o modelo de mapeamento de processo que a Templo utiliza com os seus clientes. Esse modelo, que nós batizamos aqui de tartaruga turbinada, porque ele parte lá daquele diagrama de tartaruga. Tartaruga com mais pernas? Tem umas rodinhas ali. Ele atende todos esses requisitos que o Neifer acabou de citar do item 4.4 da norma. Então você vai ver aí em cima no canto esquerdo a identificação do processo. Qual é o processo? Logo abaixo deste campo, há um campo para identificar qual é o objetivo desse processo. A dica que eu dou é, responda a pergunta, este processo existe para quê? Caminhando à direita no formulário, você vai identificar o campo responsabilidade, para identificar, atender o requisito da norma, qual é a responsabilidade, né, quem que responde por aquilo. E a sequência que eu vou propor agora de raciocínio lógico nesse método é a seguinte: desça e identifique quais são os itens de monitoramento. Então, como que eu monitoro se aquele objetivo está sendo atingido ou não? Na sequência, você vai determinar quais são as atividades necessárias ou as atividades que são executadas para entregar aquele objetivo. Essas atividades dependem de entradas, que quando processadas geram as saídas, logo à direita de atividades. É importante a empresa monitorar os requisitos de saída, como que eu identifico se aquela saída é conforme ou não. Perceba que nesse modelo da Templo nós estamos atendendo todos esses itens, do A ao H do item 4.4. Na parte de baixo do formulário você vai encontrar conhecimentos, tecnologia e recursos, legislação aplicável e, por fim, qual é o risco e a oportunidade daquele processo. Essa foi a forma que a consultoria identificou ou criou para poder atender os requisitos normativos do item 4.4 de todos os processos. Agora tem forma diferente de fazer isso. Claro, esse é um método, né? E facilita, obviamente, para o auditor, né? Obrigado. Né? Facilita bastante para o auditor, porque a gente já consegue enxergar todo o item 4.4 dentro de um processo. E agora, tudo bem, tem lá o processo. E agora? O que o auditor vai fazer? Questionar. Isso. Então a gente vai começar a entrevistar o gestor daquele processo, o gestor da qualidade que gerencia todos os processos da empresa, para verificar se o papel está adequado a realmente a cultura da organização. Se aquilo está implementado, o auditor está verificando isso. O que a gente verifica como auditor interno? A implementação do sistema de gestão da qualidade. O item importante nesse requisito é o H,
que ele fala melhorar os processos do sistema de gestão da qualidade. Ele já está falando de melhoria aqui. Perfeito. Aqui, vou te fazer uma pergunta. Nós, de novo, estamos formando auditores faixa preta, que a gente quer nego bom. Como conduzir isso sem ser chato, mas sendo profissional? Como extrair das pessoas as respostas que eles precisam enquanto auditores, sem passar aquele sentimento de, às vezes, de arrogância ou de, pô, o cara está exagerando? Porque isso acontece muito na auditoria, né? Isso ao longo do treinamento a gente está falando, né, pessoal, de questão dos questionamentos. Como que o auditor interno vai questionar? Primeiro, a linguagem do auditado. Então você não vai auditar a alta direção como você vai auditar o operacional. Você tem que falar na linguagem dele. Se você falar quais são as questões internas, externas, enfim. Então você tem que tentar entender a conscientização do funcionário para depois começar a questionar. Então o auditor, ele não é rei, ele não é a máxima autoridade no assunto, porque você tem que se colocar numa posição que você quer aprender. Se você se colocar nessa posição, você vai conseguir extrair todas as informações. Perfeito. Então, como que é o contexto, como são os processos, como você está fazendo, interessante, e a gente começa a auditar. Na verdade, essa é a principal característica da QMS. Nosso principal diferencial é realmente o trato com o auditado. Isso, e você com o seu checklist na mão de auditoria, quando percebe que algum daqueles itens não foi atendido, tem o dever de pedir a explicação, falando, puxa, olha, não consegui identificar aqui qual é a responsabilidade desse processo, me explica aí, né? É uma troca de ideias, para extrair o que você precisa. Esse é o grande importância. Este item exige informação documentada? Como é que Os processos precisam, né? Então você, de alguma forma, você mantém informação documentada para apoiar os processos, que são os procedimentos, que já tinham instruções de trabalho, e reter a informação documentada, que são os registros de cada processo, né? Não necessariamente do mapeamento ou não, mas o que a gente está falando aqui, para manter confiança, procedimentos, instruções de trabalho. Então, você como auditor interno, você vai ter que ter o senso crítico de verificar se aquele processo tem a necessidade de ter uma informação documentada. Claro, a organização já fez essa lição de casa, mas às vezes a gente acontece, tem que medir XYZ. Se isso não está documentado, é complicado, né? Perfeito. Na prática, em todos esses requisitos que a gente comentou aqui do item 4, vários itens a gente vai auditar, né? Então, dentro da empresa tem declarações institucionais, quais são as partes interessadas. Então, o auditor, algumas iscas aí para a auditoria atrás, né? A matriz SWOT ou qualquer metodologia que implementar para o contexto da organização, questionar direcionamento estratégico nas entrevistas com o auditor interno, verificar o escopo do sistema de gestão. Então, você tem que dar tempo a esse processo do escopo e o mapeamento de processos e toda a sua interação. Esses são as principais iscas que um auditor interno vai buscar dentro da empresa. Eu queria concluir esse módulo do contexto reforçando uma crença e dando uma dica para você que está interessado em ser um auditor bom. Estude muito. Este item, contexto e organização, não é tão fácil auditar quanto outros itens, que se pautam exclusivamente em requisitos objetivos. Ele tem um pouco de subjetividade. Então vai exigir de você, vai auditar uma empresa que usa a matriz SWOT. O que é uma matriz SWOT? Vai auditar uma empresa que está usando o Canvas, você tem que conhecer o Canvas. Você tem que conhecer mais ferramentas de gestão. Então é fundamental. Nós vamos aqui nesse curso disponibilizar alguns arquivos para download e links de posts, dando para você subsídio de material para consumir e aprender. Então se preocupe com isso. Não pode ser um negócio raso, né, Ney Ferro? E você, na verdade, vou traduzir tudo isso em uma característica do auditor interno, mente aberta. Então você tem que ter mente aberta para esse processo. Quer aprofundar mais nesse tema? Na plataforma de treinamentos da QMS tem o treinamento gratuito sobre o contexto da organização. Lá a gente fala bastante sobre o item 4. E vamos deixar todas as referências aqui na plataforma para você poder consumir muita coisa boa que tem por aí. Legal? Nos vemos já já falando de liderança. Até daqui a pouco. Até já. Tchau, tchau.